vai ouvir agora uma palavra para a tua vida. Para ouvir as mensagens, acesse youtube.com e facebook.com. Servo de Deus Cláudio Martins. Ouça agora a palavra de Deus que transformará a tua vida. Deus seja sempre louvado. Deus seja louvado. Hoje é dia 23 de julho de 2019. Deus trouxe uns versículos da sua palavra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11 em diante. 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, diz assim a palavra de Deus: Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior destas é a caridade. Amém, Senhor Jesus. Louvado seja Deus. É uma grande alegria poder estar de volta a gravar essas mensagens que o Senhor tem dado, que o Espírito de Deus tem nos levado. Agora, após a oração, Deus me trouxe esta palavra ao coração. Maiormente o versículo 11, que Deus falava ao meu coração. Quando eu era menino, diz o apóstolo Paulo, falava como menino. O apóstolo Paulo está falando a respeito dos dons que Cristo concedeu à igreja, às igrejas. E nestes dons, ele fala que todos têm os dons de Deus. O dom de profetizar, o dom de falar em línguas. Ele vai falar também no capítulo 14. Mas ele fala que tudo isso, sem o amor, nada significa. Ainda que eu distribua todo o meu dinheiro, a minha riqueza aos pobres, se eu não tiver caridade, nada disso tem proveito algum. Nada disso tem proveito algum. Ele diz, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, o amor, seria como o metal que soa, só faz barulho, ou como o sino que tine, que só faz a sua sonorização. Ou ainda que eu tivesse uma profecia, o dom da profecia de dizer ao monte, passa daqui para acolá. Ou de conhecer todos os mistérios da ciência, de ter toda a informação, todo o conhecimento. Nada disso tem proveito algum. Paulo vai dizer que a caridade, que o amor é sofredor, que o amor é benigno, que não tem inveja, que não trata com desdém, que se porta com decência. O amor se porta com decência. O amor não busca os seus próprios interesses, mas ajuda a levar o fardo uns dos outros. Um ajuda o outro. Não se irrita, não suspeita mal. Não se alegra com a injustiça quando vê alguém machucado, ferido. A pessoa não se alegra de ver aquela pessoa que ele não gostava caída no chão. Mas ela se alegra com a verdade.
Então o apóstolo Paulo está dizendo que em parte nós conhecemos, em parte profetizamos, tudo é em parte, tudo é numa pequena porção. Não significa que tudo já passou, que os dons cessaram. Isso não quer dizer que os dons cessaram, porque Deus opera nas igrejas. Deus ainda opera, Deus ainda cura, Deus ainda liberta, ainda opera no meio de nós. Mas ele está dizendo que a parte mais importante dos dons é o amor, é a caridade, é deixar as coisas de menino, é deixar as disputas. Ah, porque o fulano tem o dom, mas eu sou melhor do que ele, eu oro melhor do que esta pessoa, eu faço mais do que aquela pessoa. E o apóstolo Paulo, no capítulo 12, está dizendo que cada membro do corpo tem o seu valor, tem a sua importância no corpo de Cristo. Cada membro tem a sua importância, ainda que seja um dedinho pequenininho, mas ele tem importância para Deus, ele tem valor para Deus. Não é as grandes coisas, mas as pequenas coisas. O apóstolo Paulo vai dizer, quando estou fraco, aí é que estou forte. Porque não é o grande, não é dos ligeiros da carreira, mas é daquele que tem a paciência, daquele que tem a humildade, que vai de fé em fé e que caminha na humildade. Então ele diz que deixou as coisas de menino. Quando certa vez ele discutiu com Pedro, contendia com Pedro, Pedro, mas quando você não estava aqui, você comia com os judeus, por que agora você está distante deles? Então Paulo discutiu com Pedro a respeito disso. Mas Paulo veio a crescer, veio a deixar os bate-boca, veio deixar as coisas de menino, as coisas do homem carnal. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Antes de Davi morrer, lá em 1 Reis, ou 2 Reis, se eu não me lembro direito aqui, Davi falou para Salomão, Salomão meu filho, sê homem, seja homem Salomão, você vai ser rei sobre o povo de Deus. Deixe as coisas de menino, deixe as disputas, deixe as discussões e amadureça. Busque a Deus. E hoje você vê na igreja, nas igrejas, muitas disputas entre uns e outros, dissensões, facções, grupos, rivalidades e tantas outras coisas. Sendo que o corpo tem que estar unido. O apóstolo Paulo deixou as coisas de menino. O que há em vossas vidas? O que há em nossas vidas que temos que deixar? Vamos analisar nossas vidas, esquadrinhar os nossos caminhos e voltarmos para o Senhor nosso Deus. Ninguém é melhor do que ninguém, ouvintes. Eu não sou melhor do que ninguém. Ao contrário, as palavras que estão saindo da minha boca estão diante de Deus, sendo escritas no seu livro. Toda palavra frívola, toda palavra ociosa, tudo que os homens disserem, será julgado no último dia. Então, a palavra de Deus diz para nós deixarmos todas as coisas de menino. Todas as coisas que não têm importância, debates, discussões teológicas, quem está certo, quem está errado. Essas coisas não edificam, elas só pervertem os ouvidos daqueles que ouvem. E vê lá dois cristãos, dois irmãos na fé, discutindo as coisas de Deus, discutindo sobre a palavra de Deus. Isso causa vergonha, causa escândalo.
da pessoa que não conhece a palavra e ela ouvindo os servos de Deus, as servas de Deus discutindo ou falando mal de alguém. Se alguém ver nós nessa situação, vai se escandalizar. E é capaz de nem ir na igreja por causa disso. Onde eu era menino, passado, Paulo deixou para trás. Paulo considerava tudo como esterco. Todo o conhecimento que ele tinha, ele considerava como nada para encontrar, para ter a graça de Cristo. Deixou todas as coisas para trás. Se tornaram insignificantes. Deus quer que nós deixamos muitas coisas para trás. Muitas coisas que estão impedindo o nosso crescimento espiritual. Tem coisas que devem ser deixadas. Tem que deixar de tomar o leite genuíno espiritual e passar a comer do alimento sólido. É o que Deus requer de todos nós. Ele está dizendo aqui, Deus falando conosco: acabei com as coisas de menino. Deixa de lado, meu irmão, minha irmã. Não bata a boca. Não, mas eu preciso provar para essa pessoa. Mas eu vou fazer um juramento. Eu tenho que jurar para a pessoa acreditar. E Jesus disse: sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Ah, mas eu tenho que mostrar para essa pessoa que eu estou certo. Não. Deixe que Deus te justifique. Deixe que o Senhor te justifique. Deixe as coisas de menino. Deixe Deus é quem peleja por todos nós. É Deus que vai te justificar. É Deus que vai justificar você nesta empresa onde você trabalha. É Ele que vai te justificar. Está sendo humilhado hoje? Humilhada? Deus vai fazer justiça na tua vida. Não tente usar a sua carnalidade, a sua própria força, o seu próprio braço, e vai causar mais confusão ainda. Deixa essas coisas de menino, do velho homem. Nós temos duas naturezas, a espiritual e a carnal. A nossa carne, ela não se converte, ela tem que ser crucificada. Se nós alimentarmos na nossa carne, nós seremos fracos espiritualmente. Se nós alimentarmos a nossa vida espiritual, a carne será mortificada. Se andarmos no Espírito, venceremos, viveremos. Se andarmos no Espírito, a carne será subjugada. Mas se deixarmos de orar, a carne se fortalecerá. Já pensou se Daniel estivesse cheirando a carne? Os leões teriam engolido ele vivo. Mas Daniel era um homem de oração. Orava 3 vezes no dia, então ele era um homem espiritual. E Deus estava com Daniel. Assim como Deus era com José. Se José fosse carnal, ele já teria possuído a mulher do seu patrão, Potifar. Mas José era fiel a Deus. E José não estava na carne. Então não coloca a tua mão, ouvinte. Busque a direção de Deus. Fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Todos nós precisamos de fortalecer a nossa vida espiritual. Porque se deixarmos a nossa natureza nos levar, se deixarmos a nossa carne nos levar, caminharemos para a morte. E cairemos num profundo abismo, porque a Bíblia diz que os olhos não se fartam de ver. Se os olhos não se fartam de ver, então o corpo nada satisfaz ele. Nada satisfaz. Deus quer que todas as coisas de menino em nossas vidas sejam deixadas para trás. Se a mulher de Ló tivesse deixado para trás a cidade Sodoma e Gomorra, ela não teria se tornado em estátua de sal. Mas a mulher de Ló
olhou para trás porque o coração dela estava naquela cidade. O seu amor estava naquele lugar. Ela ficou parada na beira do caminho. Toda a sua vida se tornou em estátua. Toda a sua vida se tornou em sal. Um sal insípido, um sal sem gosto, um sal que não salga. E ela ficou parada na beira do caminho porque olhou para trás. Porque o seu coração doía, condoía de ver aquilo sendo destruído. Porque o seu coração estava naquele lugar. Muitas vezes a nossa vida não anda, não sobe mais um degrau, porque estamos olhando para trás, se alegrando ou se entristecendo por estar presente hoje com as coisas que já passaram. Ah, quem me dera! Ah, que saudade dos alhos, das cebolas, dos pepinos. E Deus não quer isso para nós. Ele quer que nós olhemos para frente, que olhemos para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, que olhamos sempre para o alto, que buscamos sempre as coisas de cima, onde Cristo vive e está sentado à direita de Deus. Mas se olharmos para trás, nos tornaremos como estátuas de sal. Seremos como meninos, como diz o apóstolo Paulo, e temos que deixar as coisas de menino. As coisas que para trás ficam, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e olhando para o alvo, olhando para Jesus, caminhando com Cristo nesse deserto que é este mundo, onde neste mundo há serpentes e escorpiões, onde neste mundo só há um engano, só há enganos e trapaças neste mundo. Tudo que o homem faz aqui nesta terra é só para o seu próprio deleite, é só para a sua própria riqueza, para o seu próprio prazer e engano, para o seu próprio poder. Nada que a pessoa faz nesta terra é para ajudar alguém. Sempre tem um fim proveitoso. Sempre tem um fim cruel, que é de oprimir o pobre. E o apóstolo Paulo deixou as coisas de menino. Deixou as discussões com Pedro. Deixou tudo. E amadureceu. Certa passagem ele disse que preferia falar 5 palavras em sua língua do que 1000 palavras em outras línguas. 1000 palavras jogadas ao vento. 1000 palavras que não edificam a igreja. Palavras que se ouvem que não edificam. Mas ele preferia falar palavras que as pessoas iriam entender. Como esta palavra que ele está explicando. Que deixou as coisas de menino, as coisas de infância, as disputas dentro da igreja. Que não tem que provar nada para ninguém. É simplesmente fazer a vontade de Deus. Davi não tinha que provar nada para ninguém. Davi fez a sua parte, estava lá no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai. Tantos irmãos que ele tinha, mas Davi era o único que estava lá. Era o único que se importou com as ovelhas, que cuidava das suas feridas, que dava alimento para as ovelhas, que levava elas para comer a grama, ou para se alimentar do pasto verdejante. Davi cuidava das ovelhas do seu pai. Só que Deus não esqueceu de Davi. O apóstolo Paulo também diz que todos abandonaram ele. Quando ele estava indo para ser julgado no tribunal, todos me abandonaram, diz o apóstolo. Mas ele diz que o Senhor me assistiu e me acolheu. Ele diz que Jesus Cristo não o abandonou. Estava com ele. Deus estava com Davi no pasto. Quando Davi certa vez queria trazer a arca do concerto para dentro do seu palácio, Deus falou para Davi através do profeta: Davi, eu te tirei do pasto. Eu tirei você do pasto, Davi. Foi eu que fiz isso na tua vida. Por que você quer estar preocupado com a minha arca? Eu não habito em palácios, Davi. Deixa para o teu filho explicar que quem habita em palácios, muitas vezes, é as lagartixas. Deixa para Salomão explicar. Eu te tirei do pasto, eu te coloquei neste lugar que você está hoje, Davi. Foi Deus que exaltou Davi, meus irmãos. Foi Deus que tirou Davi lá do pasto. Por isso que depois ele escreve o Salmo 23, que me leve às águas tranquilas, a pastos verdejantes. É Deus que faz isso com o homem na face da terra. Aquele que agrada a Deus terá o bem de Deus nesta terra.
Então o apóstolo Paulo está dizendo que deixou as coisas de menino, as coisas que não têm edificação alguma. Não adianta eu sapatear na igreja, não adianta eu falar em diversas línguas e dar um mau testemunho, não pagar as minhas dívidas, xingar da minha casa e todos os vizinhos estão ouvindo, dar calote nos outros, cometer adultério, espancar os filhos, roubar o irmão, causar escândalo. Deixe as coisas de menino. Deixe as coisas de menino. Lembra-te, pois, de onde caístes e arrepende-te. E volte às práticas das primeiras obras. Você diz, rico sou e de nada tenho falta. Apocalipse 3 diz. Mas Jesus fala para todos nós, mas tu és um desgraçado, um pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres o ouro provado no fogo, e que unges os teus olhos com colírio para que vejas a tua nudez. Eu repreendo e castigo a todo quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Isso Jesus está falando para todos nós, ouvinte, a começar por mim, que estou pregando esta mensagem. Deus quer que nós voltemos às práticas das primeiras obras, ao primeiro amor. Não adianta falar bonito, não adianta profetizar, não adianta falar em língua, sapatear, rodopiar, se não tivermos uma vida digna, se não tivermos uma vida em santidade, que agrade a Deus, práticas de boas obras, nada tem importância. O apóstolo Paulo vai dizer que ainda que demos o nosso corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada isso se aproveitaria. Nada se aproveitaria. Deus não quer sacrifício da nossa vida. Um sacrifício para Deus é um coração quebrantado e contrito. Anda na minha presença e ser perfeito. É o que Deus requer de nós. É sairmos da mornidão espiritual. Sairmos da frieza espiritual. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quantos que estão deixando o amor de lado? Deixando de fazer a vontade de Deus? Por picuinhas, por causa de picuinhas, de coisas pequenas que não edificam, coisas de menino, rixas de menino, discussões, debates. E isso não edifica a nossa vida espiritual. Ó Senhor Deus, Senhor Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Nós estamos vivendo, meu Deus, a pior geração de todos os tempos. E nós fazemos parte, Deus, desta geração, Pai. Tem misericórdia de nós, meu Deus. Tem misericórdia, ó Senhor. Tem misericórdia de nós, meu Pai, porque a nossa justiça é como um trapo de imundícia, ó Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ouve dos céus a nossa voz de oração, meu Deus. Perdoa os nossos pecados, Pai, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, meu Deus. Por amor do Teu nome santo, Senhor, desperta, Pai, aquele que está dormente, ó Deus. Desperta, Pai, a nossa vida espiritual. Se estamos dormindo na fé, desperta nós, meu Pai, com as Tuas tempestades de misericórdia. Quando o Senhor enviou a Jonas as tempestades, meu Pai, para despertá-lo naquele navio, ó Deus, que dormia. Desperta também as nossas vidas espirituais, ó Deus poderoso, porque já é a última hora, ó Deus da glória. Desperta as nossas vidas, meu Deus e meu Pai, por amor do Teu santo nome. Toma em Tuas mãos cada ouvinte, ó Senhor, que ouviu a Tua palavra. Desperta o Teu povo na face desta terra, Deus. Que seja, Senhor, cheia do azeite, Senhor, as Suas lâmpadas. Ó Deus poderoso, porque quando o Senhor vier, meu Pai,
todas as virgens adormeceram, mas 5 delas eram prudentes, e 5 não tinham azeite. Quando foram na cidade comprar, Senhor, já não tinha mais tempo, já não dava mais tempo para comprar o azeite, porque havia acabado. Havia fechado a porta. Ó Senhor Deus, tem misericórdia de nós, Pai, e precisamos de Ti. Tem misericórdia. Toma nas Tuas mãos cada ouvinte que ouviu esta palavra, e que o Senhor venha despertar a Tua igreja na face desta terra. Aviva, ó Senhor, a Tua obra no meio dos anos, a notifica. Tem misericórdia de nós, Pai. Receba esta voz de oração, no santo nome do Senhor Jesus. Ó Deus poderoso, receba esta oração, Senhor. Responde com fogo, Senhor, esta voz de oração. Responde com fogo abrasador, com fogo purificador, Senhor, que nos liberte, meu Pai, de todo o caminho mau, que nos liberte, meu Deus, de toda a iniquidade. Receba esta voz de oração, no santo nome do Senhor Jesus. Amém.